Eu sou a Letícia, do primeiro A, e eu vim falar sobre a importância do plástico na medicina, seminário de Química do professor Ednei. Eu escolhi esse tema porque muitas vezes quando a gente fala sobre o plástico, a gente imagina ele no nosso dia a dia em garrafas, PETs, algo que a gente encontra em embalagens, algo fácil de encontrar. E ninguém lembra na medicina, que é algo muito importante também. Houve avanços a partir do uso do plástico, graças à infinita versatilidade dos plásticos modernos e suas propriedades de impermeabilidade, baixo peso e custo, durabilidade, transparência, compatibilidade com outros materiais, avanços médicos que eram impensáveis há 50 anos, hoje fazem parte do dia a dia dos hospitais e, consequentemente, impactam na saúde das pessoas. As resinas plásticas proporcionam um grande avanço para a medicina. A principal característica do material é a segurança no uso, que se reflete no tratamento como no uso de descartáveis, que reduz consideravelmente a chance de contaminação. Nos hospitais, plásticos e eletrônicos combinados reduzem a dor dos pacientes e os perigos de doenças, com tecnologias como raio-x e digitalização que permitem a detecção precoce sem cirurgia exploratória. Uma das aplicações mais simples na área da saúde é o uso de compressas para cobertura de ferimentos, os curativos. Mas as soluções vão muito além. Bolsas de sangue, catéteres, seringas, tubos, luvas, próteses, suturas, obturações, lentes de contato, órgãos artificiais, membranas semipermeáveis para hemodiálise e entre outros. Exemplos de materiais: seringa, tecido não tecido e catéteres. O avanço na medicina pode ser medido pelas seringas, que originalmente foram feitas de outros materiais que traziam alto risco de quebra e problemas de contaminação devido a falhas na esterilização. Nos dias atuais, a maioria das seringas que são usadas é de plástico, possui baixo custo e são descartáveis. Tecido não tecido, mais conhecido como TNT, feito de polipropileno, também tem grande importância, pois dele é feito toucas, aventais e proteções para os pés, e é um material descartável, ou seja, sem perigo de infecção, é também resistente. Os catéteres não seriam possíveis se não existissem os materiais plásticos. O catéter é um tubo flexível que é inserido em alguma cavidade do corpo a fim de retirar ou introduzir fluidos. Os que são usados em períodos curtos e geralmente feitos à base de PVC, e os que são utilizados por mais tempo são normalmente revestidos com o famoso Teflon, o PTFE, ou borrachas de silicone. E com isso, a gente imagina que os problemas que a gente teria se fosse necessário colocar um material dentro do nosso corpo que tem risco de quebra, tem risco de infecção. Então é muito difícil. Nessa imagem, achei essa representação breve em um corpo onde pode ser usado o plástico com a medicina. Mas aqui a gente tem a representação tanto em um paciente como em um profissional da saúde. Tecidos de polipropileno, duráveis, mas também descartáveis. A versatilidade do plástico também favorece a saúde. A opção de não tecido, polipropileno PP, ganha espaço nos centros cirúrgicos por ser mais seguro contra a contaminação. Por exemplo, avental, a touca, a máscara e a proteção de sapatos. Seringas, descartáveis e de baixo custo. As inovadoras seringas de plástico reduzem o risco de contaminação, agora em um paciente. Catéteres e stents, compatíveis com outros materiais e com a vida humana. Flexíveis, oferecem conforto durante a realização de exames. Próteses em tubos são usadas para desobstruir vasos sanguíneos, aumentando a expectativa de vida de milhares de pessoas. Aparelhos auditivos. Ouça esta. Com vários componentes tecnológicos usados no corpo, um implante plástico traz de volta
o som aos ouvidos de quem precisa. Próteses, de volta ao movimento e à visão. Na ortopedia, corrigem deformidades. Na oftalmologia, córneas de silicone podem restaurar a visão com a mesma característica de uma córnea natural. A próxima imagem, essa imagem, ela é a continuação daquela. Só que aí é o uso do plástico na medicação, como está escrito. Na dose certa, no tempo necessário. Comprimidos com cápsulas de polímero se decompõem gradualmente, liberando os ingredientes ativos de forma controlada. Resinas. Sorriso perfeito. Os plásticos estão também na odontologia. Existem diferentes tipos de obturações e implantes dentários feitos com resinas poliméricas. Plástico absorvido pelo corpo? Pode sim. Algumas suturas são de plástico e absorvíveis pelo corpo humano, substituindo as naturais que muitas vezes possuem partes de animais em sua composição. Preservativos. Mais amor, por favor. Em 1870, os preservativos de látex puderam ser produzidos com baixo custo e assim ficaram acessíveis a toda a população. Preservam vidas, além de vedar a entrada de ar, impermeabilizam e protegem. Pesquisas para melhorias. A Practice Green Health, organização sem fins lucrativos que trabalha para tornar os hospitais mais sustentáveis, estima que 25% dos resíduos gerados por um hospital sejam de plástico. Um estudo sobre uma única histerectomia constatou que o procedimento pode produzir até 9 kg de resíduos, sendo a maioria deles de plástico. Histerectomia é a remoção do útero, é a cirurgia de remoção do útero. Atualmente, multinacionais com atuação na indústria química investem generosas quantias em pesquisas e desenvolvimento de polímeros adequados para as peças mais variadas voltadas para a medicina. Boa parte dos recursos é destinada à descoberta de fórmulas sofisticadas, indicadas para aplicações em que o desempenho exigido é rigoroso. Algumas dessas exigências para esses materiais é ter matérias-primas com grande resistência mecânica, térmica e química, muitas vezes biocompatíveis com os pacientes. Além disso, esses materiais precisam estar aptos a serem esterilizados mediante as diversas técnicas disponíveis no mercado para essa finalidade, para que tudo ocorra bem caso seja usado no futuro, na medicina, por conta do plástico não ser um material muito bom para a natureza. O plástico descartável está enfrentando mais divisões de opiniões do que nunca, e a indústria médica pode ser a área na qual os consumidores têm menos voz e não tem muitas escapatórias, porque, como eu disse, ainda está em estudo e é algo muito difícil de conseguir. Além desses problemas com o meio ambiente que nós já conhecemos por saber os problemas que o plástico traz, um estudo vinculou a exposição precoce ao PVC em unidades de terapia intensiva a deficiências neurocognitivas, que se manifestam mais tarde na vida, e por isso também a necessidade de achar diferentes materiais para uso e substituição na medicina. Recusar um canudo em uma lancheira é uma coisa, mas fica difícil reduzir o uso do plástico quando está inconsciente sobre uma mesa de operação. Essa frase mostra que essa é uma parte complicada da troca do plástico, que a gente pode começar amenizando com coisas pequenas, mas que em casos como esse é mais complicado e depende de estudos como dito anteriormente. E é isso. Acho que é uma parte muito complicada da gente conseguir falar alguma coisa sobre o plástico, porque, como eu já disse antes, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir reduzir ele na medicina por ser um material que ajuda muito e que é muito difícil achar algo que possa substituí-lo. É isso. Obrigada pela atenção.